Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 17 de dezembro e eu gostaria de ler com vocês em Isaías capítulo 11. E primeiro eu vou ler então do verso 1 ao verso 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aqui está então a quarta leitura do The Nine Lessons and Carols da Igreja Anglicana. O capítulo 11 de Isaías, então, é o quarto texto. Nós lemos uma parte desse texto ontem e a gente continua, então, meditando hoje sobre esse texto que é a quarta lição do culto, do ofício de Natal. No capítulo 11, ele está, então, falando sobre o reino do Messias. E esse reino do Messias, ele brota, então, numa terra seca. Ele sai de uma planta, como uma planta que parecia morta, na verdade, e que ninguém dá nada por aquela planta, aquela árvore, então, que já foi cortada até próximo do solo, né? E não havia esperança. E daquela deportação, daquela situação difícil, daquela situação de conflito, então vai sair um rebento. Vai sair esse rebento que na verdade, nada mais é do que o Messias. No verso 4, ele diz que o Messias não julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro de seus lábios matará o ímpio, como nos diz, aliás, o livro de Apocalipse. Ele continua então, porque esse texto fala do reinado do Messias que é próspero e pacífico. Muitos vão dizer, mas essa parte do texto fala dos finais dos tempos, ou fala então do reino de Deus no porvir, na eternidade. Na verdade, esse texto nos fala da entrada do reino do Messias. E Jesus, quando começa o seu ministério, ele fala que o seu reino já estava ali. É claro que estamos indo a um ápice, a um momento da história divina em que todas essas coisas serão realmente realizadas. Mas já estamos vivendo esse tempo, porque quando o Messias entra na nossa história, entra na nossa vida, ele muda tudo. Olha só como ele vai descrever, então, o reino do Messias a partir do verso 6, do capítulo 11 de Isaías. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito, se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia, ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. O que a gente percebe aqui é que não há mais o conflito cessou. Esse conflito termina, na verdade, quando nós entramos, ou quando o reino de Deus entra em nós, penetra completamente a nossa vida, que é o termo que é utilizado para conhecimento. Esse Covid que não vai embora, na verdade não é Covid. Então, quando o conhecimento de Deus entra em nós, quando nós entramos no conhecimento de Deus, a gente se torna como quase uma fábula aqui, né? Quando os animais que não deveriam viver juntos, né? Um leão que quer devorar essa presa aqui, na verdade, vai viver junto. A paz no reino do Messias é tangível aqui. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e os já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Esse mesmo texto aparece no livro de Abacuque, no capítulo 2, no verso 14. Lindo esse texto. Quando o evangelho penetra no seu coração, quando a vida de Deus entra no seu coração, é como essa água que dá beleza, na verdade, aos oceanos, que cobrem abismos inteiros. E toda a terra vai ser cheia dessa água. A gente pode até dizer que aqui é a água do Espírito Santo, né? No reino do Messias, a paz reina. No reino do Messias, o que é horroroso, o que é morte, se torna vida, se torna lindo, se torna maravilhoso. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo, ouçam o que Paulo diz em Romanos 6,
verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo, ele está dizendo, fomos imersos na morte de Cristo Jesus, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida, percebem? Estamos numa novidade de vida porque Cristo já nos ressuscitou. Ele ressuscitou o nosso espírito. Ele não está dizendo em Romanos 6 que isso aqui é para o futuro, que isso aqui é para a eternidade. Não, é para agora. É para agora. Tem, claro, você já deve ter lido Efésios 1:10, que diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa plenitude dos tempos já chegou, foi Paulo mesmo que diz em Gálatas que o Cristo veio, ele se manifestou na plenitude dos tempos. Isso quer dizer que as águas que cobrem o mar agora, na sua vida, no seu bairro, na sua família. O Messias quer transformar a sua vida completamente. Que Deus te abençoe.